Versão de pauta. O primeiro deles diz respeito ao processo 1794/2016, admissão de pessoal, Prefeitura Municipal de Vila Nova. O pedido é do doutor Armando Ferraz. Trata os presentes autos, eu sou o relator e passo a relatar. Processo 1794/2016, admissão de pessoal, concurso público número 1/2016. Trata os presentes autos sobre procedimento relativo à análise do edital de concurso público número 1/2016, pela Prefeitura Municipal de Vila Nova do Piauí e para a formação de cadastro de reserva. A divisão de admissões desta Corte emitiu relatório e apresentou algumas falhas relativas ao edital e aos atos de admissão, tendo havido notificação ao gestor para que apresentasse as suas razões. Na sequência, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, que solicitou ao eminente relator o encaminhamento dos autos à DRA, para fim de verificação da atual situação dos atos cadastrais referente ao edital número 1, em especial para que informasse sobre a atual situação quanto às nomeações decorrentes do referido concurso. Após as novas informações prestadas pela divisão técnica, o gestor foi novamente notificado. A divisão de atos de pessoal analisou a documentação apresentada e, ao lado de falhas formais no que diz respeito ao edital, observou-se que 2 servidores foram nomeados sem que houvesse a correspondente vaga na lei de criação dos cargos. Em manifestação, o Ministério Público opinou pelo registro das admissões na tabela 1, aquelas que estão todas normais, não registro das admissões, que são 2 da tabela 2, ante a inexistência de vaga, e expedição de recomendação ao gestor para que nos certames admissionais futuros preveja hipótese de isenção de pagamento de taxa de inscrição para pessoas com hipossuficientes em recursos, bem como faça constar do edital as atribuições legais dos cargos a serem providos. Este é o relatório que eu submeto à discussão. Com a palavra o doutor Armando. Senhor presidente desta Corte, dessa Câmara, doutor Kleber, doutor Abelardo Villanova, doutor Jailson, senhor procurador, colega advogado. Serei bem sucinto, excelência. Foi verificado uma falha na lei municipal 181, quando da destinação de vagas. O edital, eu quero frisar para Vossa Excelência que o edital foi correto, a quantidade de vagas. O concurso foi realizado com base no edital, foi homologado com base no edital, apenas foi suprido uma vaga de fisioterapeuta e uma vaga da administração. Verificada essa ocorrência, senhor procurador, foi imediatamente alterada a Lei Municipal 181 e feita a correção, criando as 2 vagas. Esta lei foi aprovada pela Câmara Municipal, alterando, inclusive retificando o próprio decreto de homologação. Essa lei foi também publicada no Diário Oficial do Município, alterando. Ela diz assim no seu artigo 1º. Artigo 1º. Fica retificada a quantidade de vagas para o cargo de fisioterapeuta de 1 para 2 vagas, prevista na lei, no artigo 1º da Lei Municipal 181. Com a mesma redação foi também alterada fisioterapeuta para as funções do NASP. Com a mesma redação foi alterada também
com relação ao cargo administrativo de 1 para 2 vagas. Eu entendo, senhor procurador, senhor relator, que foi sanada a tempo e que não pode prejudicar os 2 servidores que fizeram o concurso, passaram, não foi teste, foi concurso, feito por instituto habilitado, foi registrado o concurso no tribunal, não pode prejudicar. Esses servidores já estão com mais de 2 anos no exercício, nomeados regularmente, com portaria publicada, em razão de um lapso ocorrido apenas no texto da lei e quando o edital do concurso foi correto e a sua homologação também correta. Por isso, eu peço ao senhor relator, aos senhores julgadores, pelo registro com a devida correção. Muito obrigado, presidente. Doutor Armando. Continua em discussão. Com a palavra, doutor Márcio. Qual é a data de publicação dessa lei que foi apresentada? A publicação, senhor procurador, foi agora, há tempo, quando foi verificado o lapso da ocorrência. Foi publicado agora em setembro. Foi publicado no dia 11 de setembro, sendo que a data da aprovação, consta aqui no Diário Oficial do Município, é do dia 30 de agosto. Eu acredito que o tribunal, já em outras oportunidades, já declarou que uma aprovação de concurso público em nomeação em número de vagas previsto em lei inferior às nomeações, ela pode ser sanada posteriormente com a apresentação da lei correspondente criando esses cargos. No entanto, eu gostaria que fosse encaminhada essa lei para análise do setor competente, para que possa fazer o registro, e não há prejuízo para o registro dos outros cargos, né? Somente para esses 2, eu sugiro que volte à instrução, retorne à instrução para que seja analisada a lei, o conteúdo da lei, e posteriormente, em sendo sanado o problema que foi apontado pela fiscalização, haja o consequente registro desses 2 últimos cargos. Inclusive, essa lei já foi, senhor procurador, encaminhado para o setor de registro também, no tribunal. Quando encaminhei ao senhor relator, foi feito um ofício encaminhando também para os devidos registros. Para que o setor competente, embora já tenha recebido a documentação, ateste nos autos o saneamento da irregularidade, para que não haja nenhuma dúvida. Exatamente. Acho que é a economia processual, né? Simplificar, porque, na verdade, assiste razão à defesa. O edital foi publicado com o número de vagas que foi nomeado. Só que, quando veio para admitir, como ficou bem claro aqui, constatou-se que o edital estava em desacordo com a lei. Inclusive, um dos cargos é para fisioterapeuta, é dentro do programa chamado NASF, que é um programa federal, que nomeia o concursado, nomeia o... Perde ou nomeia um serviço prestado, enfim, uma nomeação precária. Então, eu vou considerar sanada a falha, vou votar pelo registro de todos e solicitando que, naturalmente, que esse processo seja devidamente, que essa lei seja juntada aos autos para justificar o porquê de nós votarmos pelo registro dessas admissões. Conselheiro Abelardo. Conselheiro Jailson. Acompanho. Então, está aprovado o voto do relator. Bom, eu aproveito para retirar de pauta o processo referente à Prefeitura de Caxingó. Já foi retirado, mas o advogado recém-constituído pela defesa
pediu adiamento e eu faço por uma sessão. Próximo é o doutor Abelardo Villanova, é a Prefeitura Municipal de Lagoa do São Francisco. Essa aqui ou Batalha? A Batalha, tá certo. Vai relatar. Pois não. Lagoa Alegre. Lagoa de São Francisco. Não tem erro, não. Tem que juntar lá, mas tá aqui. Pior que duas. Tinha duas no edital e tinha uma na lei. Não altera a lei. Muito bem. Agora sim. As falhas com relação às contas de governo, não envio com atraso as prestações de contas mensais, não envio de peças componentes a prestação de contas mensais também, despesa com o pessoal do Poder Executivo superior ao limite, legal, inicialmente foi detectado isso. Também, ao final, o Ministério Público opina pelo parecer prévio de reprovação. Com relação às contas de gestão, irregularidade em processo licitatório, inadimplência com a Eletrobras. Consta também uma representação acumulada com pedido de cautelar. A questão já foi até julgada, conforme acordo constante do 1491 de 2015, transitada e julgada, conforme certidão contida dos autos. Ministério Público, com relação às contas de gestão, opina pelo julgamento regular com ressalva e multas. Fundeb, após o contraditório, não restaram falhas. Com relação ao FMS, não foi apreciado na amostragem. Do mesmo modo, o FMAS, o Fundo de Previdência, apenas uma irregularidade. O Ministério Público opina pelo julgamento de irregularidade com ressalvas e multa. Câmara Municipal, 2 ocorrências, não envio de peças componentes da prestação de contas mensal e aumento de subsídio sem o respaldo da lei, segundo a instrução. O Ministério Público opina pelo julgamento de irregular com ressalva e solicita multa. Em síntese, o relato, senhor presidente. Em discussão, com a palavra, doutor Valber. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, colegas advogados aqui presentes. Bem, em relação a esse processo de Lagoa de São Francisco, do exercício 2015, como o próprio relato já demonstra, poucas foram as falhas que prevaleceram em relação a essa prestação de contas. Nas contas de governo, por exemplo, foram apenas 3 falhas que persistiram, sendo o envio extemporâneo de prestação de contas mensais, cuja média, conselheiro relator, foi de apenas 10 dias, portanto, bem abaixo da média tolerada por essa Corte de Contas. A ausência de peças na prestação de conta mensal, também foram anexadas todas as peças tidas como ausentes. Após a análise da DEFAM, após o contraditório, esta e o Ministério Público já considerou essa falha parcialmente sanada, tendo em vista que, apesar de terem sido encaminhadas todas as peças, algumas delas não foram enviadas eletronicamente. Daí a razão da falha ter sido considerada parcialmente sanada. A principal falha dessa prestação de conta das contas de governo diz respeito à questão da despesa com pessoal do Poder Executivo, está acima do limite legal. Inicialmente, a DEFAM tinha apontado que esse índice seria de 61%. Após a apresentação da defesa e com a exclusão das despesas e receitas dos programas federais na área da saúde, foi apontado o índice de 56,40%. Entretanto, conselheiro relator, nós tivemos o cuidado de apresentar um memorial escrito a fim de demonstrar que o próprio
valores apresentados e o demonstrativo apresentado pela DEFAM, constava o valor de 277 mil referente a pagamento de aposentadorias, cujos pagamentos eram feitos com recursos da Previdência própria. E nessas situações, há previsão na LRF, no artigo 19, parágrafo 1º, de que essas despesas não serão computadas. E, por conta disso, refazendo os cálculos, esse índice, após a constatação de que essa despesa também deveria ser deduzida, esse índice caiu para 53,85, ou seja, ficou dentro do patamar, o limite legal para o gasto com pessoal do Poder Executivo. E por essas razões é que a defesa espera que seja contrariado a manifestação do Ministério Público e seja emitido o parecer prévio de irregularidade, mesmo que com as devidas ressalvas. No tocante às contas de gestão, as irregularidades foram a questão de duas despesas apontadas inicialmente como com ausência de licitação, que foi referente à aquisição de materiais de construção e também à contratação de serviços contábeis. As duas despesas foram anexados em sede de defesa os procedimentos licitatórios. Em relação ao material de construção, foi um pregão presencial, o 03/2014. Após a análise, a DEFAM apontou como falha que o procedimento não foi finalizado no sistema do RH do Licitações Web. Entretanto, apesar de ter prevalecido essa falha, de natureza estritamente formal, ao meu ver, não fere a lisura do procedimento licitatório em questão. Da mesma forma, foram encaminhado o procedimento administrativo para a contratação dos serviços contábeis e que também foi verificado que não foi cadastrado no sistema Licitações Web. Por essas razões, espera-se que essa falha não seja suficiente para macular essa prestação de conta. E, por último, em relação à inadimplência com a Eletrobras, foi apontado também um débito por conta do atraso no pagamento das faturas de energia, mas também a defesa teve cuidado de juntar uma cópia dos contratos de parcelamento com a Eletrobras, demonstrando que essa situação, mesmo no exercício seguinte, ela foi regularizada. Para finalizar, em relação ainda à questão da representação da empresa, por ter sido o município ter contratado com a empresa Norte-Sul, também ficou cabalmente demonstrado nos autos, após o levantamento da própria DEFAM, de que o gestor, na época, logo que tomou conhecimento, rescindiu esse contrato com a empresa Norte-Sul e não efetuou mais nenhum pagamento após a rescisão contratual que ocorreu em 25 de abril. E os pagamentos levantados nesse exercício pela DEFAM demonstram que isso ocorreu o pagamento até o dia 15 de abril. Por essas razões, espera-se que, apesar de ter prevalecido também a procedência da representação, mas por conta das medidas adotadas pelo gestor, que não seja aplicado multa ao mesmo. O Fundeb, como Vossa Excelência já destacou, não foram, na amostra analisada pela divisão, não foram apontadas nenhuma irregularidade. E, por essas razões, o que se espera é que seja, em relação às contas de governo, contrariada a manifestação do Ministério Público, e seja pela emissão de parecer prévio de irregularidade com ressalva. Em relação às contas de gestão, que seja acompanhado o Ministério Público, que já opina pela irregularidade com ressalvas, e com a multa mínima da faixa, e da regularidade plena em relação ao Fundeb, e regularidade com ressalva em relação ao Fundo de Previdência e também à Câmara Municipal. É o que se requer. Peço palavra, senhor presidente. Doutor Márcio, procurador, com a palavra. Senhores conselheiros, doutor Valber, o único ponto, e o ponto realmente crucial que me levou a opinar pela emissão de parecer prévio desfavorável foi o descumprimento da despesa total com o pessoal. Né? O fato é que foi atingido um percentual bastante elevado, a princípio de 61,5%. A defesa
pugnou pela desconsideração da falha em análise por conta do alto valor despendido com o pessoal relativamente aos programas federais, conforme decisão desse tribunal no acórdão 1153/2014, que, embora não permita o abatimento, ele leva em consideração para fim de reprovação de contas, né? Então, mesmo com essa redução, ainda assim o percentual se manteve acima do limite legal, atingindo 56,40%. Então, é certo que em algum momento, por conta das dificuldades financeiras do município, desses esses aumentos de piso de servidores, professores e agentes comunitários, é possível que o município venha, em algum momento, a descumprir o limite de despesa com o pessoal. Mas no caso que me chama a atenção é o fato de que no exercício anterior esse município já havia descumprido esse percentual e não adotou as medidas previstas na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal no sentido de reduzir esse percentual. Então, eu levo muito em consideração a reincidência no sentido quando há irregularidade de despesa com o pessoal. Não se deve analisar unicamente um relatório de gestão fiscal para analisar o descumprimento ou não, mas a permanência daquele descumprimento ao longo do tempo. Então, foi essa a razão que me levou a opinar pelo julgamento de irregularidade das contas de governo, considerando a reincidência no descumprimento de despesa com o pessoal e a ausência de adoção de medidas efetivas, como redução de cargos em comissão e até mesmo a exoneração de servidores estáveis para fins de adequar o percentual ao patamar legal, o que gera, inclusive, várias consequências para o município, como impedimento de recebimento de transferências voluntárias, né? Então, em síntese, a discussão pode se limitar a esse ponto. E essa foi a razão, como eu já disse, que levou ao nosso opinamento. Eu tinha a acrescentar, senhor presidente. Conselheiro Abelardo. No caso, o teu cálculo, Valber, deu 56,4%. 53 por conta, porque o Ministério Público provavelmente não tenha tomado conhecimento. Nós apresentamos, doutor Márcio, um memorial demonstrando que do cálculo apresentado pela DEFAM, existia um valor de 277 mil que era referente ao pessoal, à aposentadoria, pagamento de aposentadoria. Como no município existe o Fundo de Previdência Própria e esse pessoal inativo era pago com recursos do próprio fundo, das contribuições de segurados e da parte patronal, a própria LRF ela permite, no artigo 19, o parágrafo 1º, que seja excluído, deduzido, né? Aliás, não entra no cômputo do gasto pessoal nessas situações, o gasto com inativo. E a própria DEFAM, quando fez o cálculo, ela reconheceu 277 mil, mas ela não excluiu no primeiro momento, porque o argumento da defesa no primeiro momento também tinha sido mais no sentido de excluir só os programas federais. E nós apresentamos um memorial, depois que a gente verificou essa situação, e retirando esse 277 mil, o índice cai para 53,85. Portanto, fica dentro do patamar legal, apesar de ficar acima do prudencial. O argumento foi mais nesse sentido também. E, em relação às medidas adotadas, o gestor adotou, infelizmente, por conta como Vossa Excelência, inclusive, destacou, o aumento do pessoal do magistério, que é uma determinação legal, o prefeito não tem opção, é obrigado a conceder esse reajuste, atualização do piso dos professores todo ano, também que dá um impacto significativo na folha, o reajuste do salário mínimo, que também é constitucional, o prefeito não tem opção, e apesar do tribunal não estar com esse entendimento de excluir essas despesas em relação ao que foi reajustado e que impactou na folha e que repercute no final no índice de gasto com o pessoal, isso tudo contribuiu para, mesmo adotando as medidas, e com a queda de receita que houve no exercício 2015. Foi um ano de crise econômica no país e as receitas, um município pequeno, que depende basicamente do FPM, isso tudo contribuiu para que o índice permanecesse nesse patamar acima do limite legal. Mas, em 2016, se Vossa Excelência for verificar, esse índice ele já ficou dentro do patamar legal, já sem a exclusão, inclusive, desses programas federais e dessas outras situações. Então, não adotou no exercício 2014, como Vossa Excelência
falou, né, que o índice já vinha elevado, mas 2015 e 2016 foram adotadas medidas. Não houve novas contratações de carro comissionado. Inclusive, em 2016, para que ele atingisse, ele reduziu o próprio salário do prefeito e também dos carros comissionados em 20%. Existe no uma... exercício seguinte, ele já adotou as medidas e já abaixou a patamar legal. Existe um novo argumento que foi apresentado pela defesa, já em sede de memoriais, que poderia, conforme Vossa Excelência informou, poderia ter o condão de alterar o percentual. Mas, no entanto, seguindo o regimento interno do tribunal, não seria possível já essa análise já a fim da instrução processual, né? Então, pode ser possível que essa matéria seja invocada, esses argumentos invocados sejam procedentes, mas me reservo o direito de analisá-los em sede de um eventual recurso, caso as contas venham a ser reprovadas, né? Por conta da obediência ao rito imposto pelo nosso regimento interno. Senhor presidente, Conselheiro. eu havia considerado esse cálculo, mas agora eu já voltei a ficar em dúvida. Portanto, eu vou retirar o processo. Para a próxima sessão, eu vim com já depois desses vários argumentos que eu voltei a ficar em dúvida com relação a esse cálculo. Então, eu vou retirar todo o processo e, na sessão seguinte, Considera relatado e discutido, faltando tão só somente o reafirmar a convicção do voto. Fica adiante. Conselheiro, mas poderia ser votado os outros, as contas de gestão, então, e os fundos? Não, voto todo na sessão seguinte. Vota tudo, né? Tudo, Okay. para não ficar julgado só. O próximo item da pauta é o processo 6203/2015, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Agricolândia, que tem como relator o doutor Luciano Nunes e o advogado, a doutora Ilana Mouzinho. Com a palavra, o relator. Dias. Retirar por 2 sessões. 2 sessões. Pois não, conselheiro Luciano. Processo 19427/2016, é uma denúncia frente à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia. Tem como relator o conselheiro Abelardo Villanova e advogado o doutor Tiago Ribeiro. Senhor presidente, de fato, trata-se de uma denúncia interposta lá pelo senhor Gervaldo Albuquerque da Silva, interposta contra o prefeito eleito do município da Praia, no intuito de obter liminarmente a manutenção do bloqueio das contas referidas à municipalidade, até que fosse comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias do Fundo de Previdência daquele município, referente aos meses de maio a outubro de 2016. O gestor, em observância ao contraditório para a defesa, Vânia Regina de Carvalho Ribeiro, prefeita, foi notificada e apresentando defesa tempestivamente. O processo foi ao Ministério Público, que opinou do seguinte termo: pela procedência da denúncia, em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, pela aplicação de multas, gestora municipal de 2016, pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de contas do município de Cajueiro da Praia, de 2016, para que os fatos sejam levados em conta quando o julgamento. E, por fim, o Ministério Público, pela comunicação do Ministério Público Estadual, para providências das medidas legais cabíveis quanto à ausência de repasse das contribuições previdenciárias ao Fundo Previdenciário do município. Esse é o relato, senhor presidente. Em discussão, doutor Tiago, com a palavra. Bom dia ao nobre relator, bom dia, nobres conselheiros e demais membros da banca. Gostaríamos de informar
que, no caso, houve a denúncia e que nós estamos pedindo não procedimento da denúncia, porque já, primeiro pela perca do objeto, que era a manutenção do bloqueio das contas, fato esse que já não mais pode ocorrer, já que estamos no ano de 2017 e também a gestão veio a mudar, e também pelo fato que no próprio ano de 2016, em novembro, a então gestora firmou o acordo de confissão e também parcelamento das dívidas previdenciárias. Conforme nossa manifestação preliminar, não ocorreu o dolo, não foi uma situação causada pela gestora de forma motivada, foi porque, à época, devido à crise financeira que ocorria no país e também devido aos gastos da municipalidade, houve um atraso no pagamento, confessado pela própria gestora no mês de novembro de 2016 e firmado o compromisso, e, por isso, nós vemos ao pedido de não prosseguimento da denúncia, junto também com a não aplicação de nenhuma sanção e nem aplicação de multa. Senhor presidente, Pois não, conselheiro. eu já vou voltando aqui, concordo parcialmente com o parecer do Ministério Público, no sentido de que a denúncia, na época, foi procedente, portanto, acolho nesse ponto, acompanho o Ministério Público. Pelo apensamento dos autos, a prestação de contas do exercício de 2016, e, por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa, também não vou acolher nesta fase, é só se for na fase seguinte, na fase de julgamento das contas, ao final. E quanto à aplicação de multa, também, e a aplicação de multa e comunicação ao Ministério Público Estadual também, só ao final. Quando do final do julgamento das contas. Portanto, no momento, não existe nenhuma penalidade para a gestora. Nós vamos observar o exercício. A pensar os autos. Conselheiro Luciano, com o relator? Com o relator, voto com o relator, está aprovado. Bom, me parece que só nos resta do conselheiro Delano. É uma aposentadoria, conselheiro Delano. Passa a relatar processo de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, em que o Ministério Público opinou pelo não registro. Contudo, determinou-se a conversão em diligência, com a finalidade de que o regime de previdência de Pedro II emitisse novo ato concessório. Ademais, oportunizou-se ao servidor Donato Alves Pereira fosse cientificado presente ato. Após isso, verificou-se, o Ministério Público constatou a discriminação das parcelas com fundamento errado. Além disso, depois de notificado, houve a não apresentação justificativa ou resposta à solicitante deste tribunal, pode implicar indeferimento do registro de admissão. No entanto, a analisar os autos conforme peça 6, peça 2, o beneficiário irá receber tão somente o provento correspondente a um salário mínimo, valor da época da concessão 724. Assim, tendo em vista que o valor recebido e que não seria razoável que o interessado suportasse um ônus decorrente da omissão da administração, que não discriminou o valor das parcelas e o fundamento legal do ato concessório, mesmo após a determinação da diligência, vale ressaltar que o valor pago deve ser o valor do salário mínimo. Desta feita, tem advogado? Não. Senhor presidente, já relatado, já votando ante o exposto, opino pelo registro da aposentadoria, autorizando o respectivo registro, em razão do descumprimento da diligência, aplicação de multa ao senhor Ricardo Pinto Getinara, gerente do Fundo de Previdência de Pedro II, no valor de 5.000 FRs. 5? 5.000. Pois não, conselheiro Abelardo.
ele não deu bola, nós notificamos pedindo para retificar o ato concessório e ele nem bolas para o tribunal de aposentadoria. Quanto é que dá 5 mil Deve pelo menos em dinheiro? Dá quanto? uns 15 conto. Não é para pagar não, é para ele ficar com medo, recorrer, vir no tribunal, senão ele não vem. Conselheiro Abelardo. Conselheiro Luciano. Pai, tá demais essa multa, minha gente. 5 mil? Não, eu voto para reduzir para 1.000. Então, voto vencedor, 1.000 unidades de multa. Não há mais nenhum processo em pauta, está encerrada a sessão. Rapaz, tu mata o povo.